até mesmo para entrar na faculdade, para colocar o filho em uma instituição, nós não queremos ouvir a voz do Espírito Santo, preferimos pagar a vaga. Ou seja, às vezes a vaga seria para um outro menino que verdadeiramente merecia. E aí precisa. Sim, precisa e merece. Porque quando eu chego a pagar, é como que eu estou comprando algo que eu não mereço. É forçado. Sim, e isso é pecado. Porque Deus disse que eu sei os planos que tenho sobre vós. Só que nós também sabemos, aliás, nós não gostamos, eu tenho que falar, às vezes não gostamos dos planos de Jesus. Porque sabemos que se eu planifiquei com 20, Deus pode ter em seus planos de realizar aquilo com 25. Claro. E eu não quero esperar 5 anos. Daí é melhor então seguir seguir os meus planos. Não é isso. E todos nós os que já uma vez preferimos fazer as nossas vontades, deu erro, deu infelicidade, deu morte. Até agora alguns estão sofrendo por más escolhas, né? Até de relacionamentos, preferiram seguir os seus desejos, os seus impulsos, não atrelam o seu caminho para pensar que isso talvez esteja conectado com a salvação de alguém. Não conseguimos, temos essa dificuldade de atrelar a vontade de Deus na minha salvação e na salvação dos outros. Mas Paulo, naquele texto que lemos, o 1 Coríntios, do capítulo 4, primeiro, ele diz, olha, nós estamos a pregar Jesus por causa de vocês mesmo. E estamos a passar por essas dificuldades, é por vossa causa. Ora, nós temos coragem de passar dificuldade por causa dos outros. E às vezes é o contrário. Nem conseguimos, não temos, como é que eu diria? Nós não dispensamos um pequeno bem para os outros. Não existe. Se é para mim, tem que ser para mim. Nunca para os outros. E ponto final, né? Para mim e para mim. E ponto final. Infelizmente. Mas nós podemos ver, e eu acredito que não pode haver maiores lições do que estas. Submeter-se à vontade de Deus, né? Fazer as coisas também em prol dos outros. Era só clicar no se inscrever, comentar a lição, partilhar, que mais alguém vai ver esse canal. Certo. E talvez você agora esteja aí a rir, como nós. Mas olha, querido irmão, é que é assim que funciona. Nós precisamos fazer pequenos sacrifícios, nem que for em prol do outro, no caso do Evangelho. Certo. Mas não se esquecer que, embora estamos em tribulações, não somos abandonados nessas tribulações. Jesus deixou claro para Paulo de que ele estaria com ele, né? Certo. E talvez vamos ler só mais um versículo, e para o vídeo não ficar muito longo. Olha aí, Filemão, o versículo 15 e 16, porque Filemão só tem um capítulo, né? É isso. Porque bem pode ser que ele tenha se apartado de ti por algum tempo para que o recebesses para sempre. Não já como um servo, mas além de um servo, como irmão amado, especialmente para mim e quanto mais para ti, assim na carne como no Senhor. Iria até ligar esse texto com o capítulo 9 de Atos, né? Aí no momento em que Deus fala a Ananias, no versículo 13, diz assim: então respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido de muitos acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Aí, Ananias sabia quem era Paulo, porque ouviu falar de Paulo. É aquele medo aí, não. É com aquele homem que o Senhor quer que eu vá ter contactar ou conversar acerca da palavra. Não, eu já ouvi daquele homem. Né? Mas o verso 14 diz que, e aqui ele tem autoridade. Quem? Paulo.
Aqui tem a autoridade dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome, ó Senhor. Então, eu vou lá para lhe salvar ou para me prender então? Se eu estou aqui trabalhando para a tua causa. Mas aí Jesus aparece e diz que ide pelo caminho porque ele é um vaso escolhido por mim. Para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, porque eu lhe mostrei com grandes coisas. Ele deve sofrer por causa do meu nome. E esse foi o caso de Filemão, né? E Onésimo, né? Paulo envia o escravo de volta ao seu senhor, mas a lhe dizer, você tem que recebê-lo como irmão. Já não como escravo. Sim. Ou seja, Ananias tinha que receber Paulo como irmão. Em Cristo Jesus, nós passamos a ser irmãos. Sim. E o passado não pode ser contado como presente. Se Jesus perdoou, nós temos também que perdoar. Claro. Uau! E é daí que eu aproveito retirar esse pensamento da esquerda, né? Que às vezes querem dizer que a Bíblia ela promoveu ou dá ênfase, ou seja lá o que for que eles falam sobre a escravidão. Em nenhum momento. E aliás, querem pegar os textos de Filemão para trazer como prova de que a Bíblia, sim, ela é a favor da escravidão. Não. Esses versículos são suficientes para mostrar que em Cristo Jesus somos um. E o Evangelho, embora saia dos judeus, de judeu para gentios, a partir do momento em que recebemos os dois, o Evangelho de Cristo Jesus, já não há judeu, já não há grego, não há gentio. Todos somos filhos de Deus, irmãos de Cristo Jesus. Certo. E nós precisamos tirar essa capa de separação, né? E eu, inclusive, luto muito para isso, para abandonar esses preconceitos que temos uns com os outros. E, às vezes, isso nos priva de receber bênçãos, porque achamos ou ser melhores que os outros, ou qualquer outro tipo de preconceito que apareça e que diminua essa ênfase que o Evangelho tem. E, graças a Deus, podemos aprender isso na vida de Paulo. E talvez a gente poderia passar aqui no estudo adicional. Certo. A lição também falou sobre a liderança da igreja, né? De que a igreja, nos seus primórdios, né? Ela já teve uma estrutura hierárquica para dirigentes e dirigidos, ou líderes e liderados, ou poderia ainda se dizer, aqueles que serviriam de bispos e diáconos, e os outros que seriam os outros membros fiéis. Então, não há nenhum problema em termos essa estrutura na nossa fé, porque quando o Evangelho foi disseminado, essa estrutura na igreja já existia. Mas agora, o que a gente pode aprender com isso? Sobre essa estrutura, né? Que já havia, inclusive, na igreja de Filipos e Colossos, né? Certo. Nós aqui conseguimos, né, tal como há aí na lição mesmo fez-se um argumento de Tiago White, né, que diz que a igreja precisava ser organizada porque a igreja nos primórdios já era organizada. Já existia líderes a assumir uma ou outra responsabilidade, tal como o irmão Marcolino fez aqui menção. Bispos e diáconos, quer dizer, cada um poderia assumir uma responsabilidade. Tanto é que Paulo vai trazer essa abordagem no sentido de sermos todos parte de um só corpo. Todos trabalhamos para o benefício do corpo. E, claro, nosso corpo é nada mais, nada menos que templo do Espírito Santo. Em outras palavras, estamos a dizer que todos nós estamos trabalhando para o avanço da obra. A lição que nós podemos retirar nisso é que é necessário
que exista essa estrutura na igreja. Porque até a Bíblia vai dizer que o nosso Deus é um Deus de ordem. Então, se Deus é Deus de ordem, precisa ter esses elementos. E Paulo, inclusive, ao mandar as cartas, ele faz menção a bispos, a diáconos. Quer dizer que Paulo falava e saudava a todos, em categorias, obviamente. Paulo saudava a todos do mesmo jeito e para todos ele tratava como irmãos. Porque existem aqueles que Paulo chama de miúdos na fé, né? Esses precisam... Sim. Acho que é miúdos, esse é o termo que eu encontrei aqui. Os novos na fé. Exatamente. Fé. Que precisam de um acompanhamento. E para isso tem que ter alguém que já tenha essa experiência. É isso. Quem já tem comido o fundo. Claro. É o que acontece, por exemplo, com Onésimos e Filemão. Filemão poderia receber Onésimos e colocar no lugar de escravo. Não, já não tem que assumir essa posição, porque em Cristo Jesus nós todos somos um. Não importa a posição. Há quem talvez vai dizer, não, eu sou pastor, eu sou... Não, em Cristo Jesus todos nós somos um, somos irmãos. E há uma grande necessidade de tanto daquele que lidera quanto daquele que é liderado. Né? É saber bem as suas funções e suas posições para não ferir a funcionalidade normal da igreja. Porque o que é que acontece? Muitas vezes membros olham para pastores como se fossem infalíveis. Não são infalíveis. Sim. São homens simplesmente mortais. Que erram, que podem errar. E também, às vezes, e muitas vezes, vemos autoridades, eu poderia usar gestores da igreja, a confundirem-se como se fossem infalíveis. Esse preconceito também precisa ser dissipado. Porque, às vezes, nós, na posição de dirigentes, não estamos dispostos para ouvir a repreensão de um membro. Porque achamos que nós somos os que estudamos ou somos nós que nos impuseram as mãos. Sim, mas infelizmente você erra. E às vezes naquele ponto errou. E nós vimos, inclusive, Paulo a repreender Pedro. Sim. Embora Paulo fosse novo no corpo dos apóstolos, mas Paulo repreendeu Pedro. E Pedro teve a capacidade de aceitar que estava errado. Então, mas acima de tudo, não confundir também o fato de eu reprovar você e achar que isso já é uma questão pessoal. É uma afronta, né? Não, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O dirigente da igreja não é a igreja, por isso o dirigente da igreja pode errar e ainda assim a igreja não errou. Okay? Se o membro chamar ou apontar o pecado do dirigente, ele não está a apontar o pecado da igreja. Está a apontar o pecado do dirigente. E o dirigente não confunda que estão a apontar o pecado para a igreja. A igreja de Cristo é regida por Cristo, pelas leis de Cristo. E nós todos temos que ter essa maturidade de compreender que tanto dirigentes ou dirigidos, líderes e liderados, todos devemos fazer parte do Evangelho de Cristo, somos colaboradores de Cristo, somos servos de Cristo, embora com funções diferentes. O estudo adicional, ele fala assim, eu quero passar aqui ipsiliteris, né? Deus escolheu você para a salvação por meio da santificação do Espírito e da fé na verdade. Portanto, conclusão, permaneça firme. Então, Jesus disse, o servo não é maior que o seu Senhor. Se a mim perseguiram, também a você será... Sim. E esses que perseguirem os cristãos, os fiéis, aqueles que perseguirem os que querem viver em santidade e fidelidade com Deus, os perseguidores cuidarão estar fazendo isso em nome de Deus. Às vezes estamos a perseguir os outros em nome de Deus, como se Deus nos tivesse mandado. Foi o que aconteceu com Paulo. Sim. Achava que ele estava fazendo trabalho de Cristo. E todos os perseguidos precisam saber que
viver com fidelidade a Deus, nós estamos propensos a enfrentar preconceitos e oposição. E ainda assim permanecer firme. Esse é o conselho. Permaneça firme. Preserve a integridade em Cristo. Uau! E mantenha seu olhar fixo no céu. Deixe que os outros digam o que quiserem e sigam seus próprios caminhos. Quanto a você, avance com mansidão e humildade, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. O ponto é, você está firmado na verdade, seguir a verdade em obediência a Cristo Jesus, por mais que esteja sofrendo injúrias e provações. Esse é o ponto. Porque existe alguma fala também falsa aí nesses dias, no meio do pessoal, seguindo o mundanismo e a dizer, vai cuidar da tua vida, não quero ouvir a repreensão. Não se trata disso. Nós temos que repreender os outros, nós temos que ser repreendidos quando estamos errados, mas quando vemos que é Cristo quem disse, é a palavra que o disse, e estamos ainda assim a ser massacrados, injuriados, perseguidos, frustrados por causa do nome de Jesus, o conselho é? Siga firme. Siga firme. Siga firme. Últimas palavras para expressar aqui desta lição. Pronto. Um dos elementos muito, muito essencial, que inclusive nós encontramos aqui num estudo adicional, nós vemos nas palavras descritas aqui no estudo adicional que o desejo de Deus é usar todos aqueles que se disponibilizam para ser usados por Ele. Porque nós acreditamos, né, no elemento livre-arbítrio. Deus não força quem não quer. Então, daí que Paulo vai dizer, sejam firmes. Porque sofrimento, de uma ou de outra forma, vamos ter. Aliás, até porque nós estamos na Terra. Eu não sei porque que as pessoas esperam. Não sei porque que as pessoas esperam mais muita coisa. Teologia da prosperidade. Muita coisa na Terra, né? Assim, a Bíblia, Jesus fala lá que no mundo, mundo, vocês vão ter aflições. Esse elemento, vocês no mundo terão aflições. Mas aqui há uma coisinha boa. Vocês só precisam ter ânimo. E na oração de Jesus, uma das orações de Jesus, ele diz que, Pai, eu não rogo que os tire do mundo. Sim, mas que, João 17, mas que os guarde, né, do mundo, das coisas que o mundo tem a oferecer. E então, a ser assim, nós não precisamos retribuir maldades quando nos são feita alguma maldade. Né? Quando alguém nos faz algum mal, o que vem, humanamente falando, nós iríamos retribuir. Né? Isso de responder, por exemplo, vai cuidar da tua vida, me deixa em paz. Essa é uma maneira de retribuir o mal, porque nós vemos nessa palavra, nessa expressão, arrogância, né? Não tem humildade nisso. Então, você quer repreender alguém, mas não gostaria de ser repreendido. Isso é um erro. Sim. É um erro. Então, em Cristo Jesus, nós precisamos trabalhar com seriedade, serenidade e, acima de tudo, espiritualidade. Buscar a Deus, a Bíblia diz, enquanto pode ser quê? Enquanto se pode achar. Podemos buscá-lo enquanto pode ser, porque haverá um tempo que já não poderemos encontrar. Né? Nós não teremos mais acesso a nada que nos conecta a Jesus. Que o Senhor nos dê essa força e vontade de sempre estudarmos a Bíblia com espírito de oração, entrega. Porque Deus não falha mesmo e não vai falhar. Deus não vai falhar. Amém. Amém. Uau. Então ficou aqui, perseguidos, mas não abandonados. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Os adventistas sabem muito bem que o decreto dominical já está, o palco, o sistema de controle mundial já está suficientemente montado, já está em alta, né? É só ver aí as atualizações proféticas do nosso canal. Nós estamos partilhando e acompanhando de perto como está
sendo montado todo esse sistema de controle para que o mundo, ao ser submetido à obediência romana, né, na adoração dominical, aqueles que não se alinharem às normas mundiais, a Covid foi suficiência para crermos de que isso é possível, controlar o mundo e as pessoas que nele estão. Então nós temos plena consciência de que não só somos agora atribulados de forma talvez reduzida a um nível muito menor, mas a tribulação a um grande nível, a ponto de sermos provados como o ouro é provado no fogo. Nós estamos prestes a passar por isso. E nós queremos encorajar os nossos queridos irmãos, não estamos querendo trazer medo para ninguém, mas é o contrário. O Senhor prometeu, pão e água serão certos. O Senhor prometeu, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor prometeu, tereis aflições, mas eu venci o mundo. É o mundo do pecado, o mundo de pecado, vencer o pecado. Do Senhor há poder para permanecermos alegres em meio às tribulações. Do céu há poder para permanecermos vencedores nos nossos desejos pecaminosos. E faça essa oração na tua vida agora, né? Procure e pergunte para Deus, Senhor, em que te posso ser útil? Você é útil e precisas ser útil para Jesus. Porque de agora ou nunca, ou somos soldados de Cristo ou somos soldados de Satanás. Ou estamos batalhando do lado do céu ou estamos batalhando do lado das trevas. As nossas ações, de alguma forma, mostram quem é o nosso Senhor. E se é a tua vontade, o teu desejo, ser servo de Cristo Jesus, entregue-se a Cristo Jesus. Faça uma oração aí em tua casa. Pergunte para Deus qual é o meu dom, o que posso fazer por você, o que posso fazer pela salvação que o Senhor já me deu de graça. E muito obrigado por nos acompanhar. Não se esqueça de partilhar este vídeo. Não se esqueça de visitar o nosso canal. E existem assuntos aí muito bons sobre liberdade religiosa. Existem outros assuntos sobre o decreto dominical. Outros assuntos que acredito que você poderia se enriquecer também espiritualmente. E ore por nós também, para que este canal possa alcançar mais pessoas e assim estarmos nos preparando para a volta de Jesus. Mais uma vez, não me canso de dizer que o Senhor te abençoe. E até a próxima vez, se Deus quiser.